Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Shimoritz, estou sempre aqui para falar de literatura e escrita. Já deixo aqui os meus avisos iniciais, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações, deixe o seu like porque o seu like me ajuda muito a crescer aqui na comunidade literária. Se você quiser, me acompanhe também pelas redes sociais porque lá eu posto frequentemente conteúdos relacionados à literatura, à cultura e à escrita no geral, além de estar sempre interagindo com vocês. Agora, vamos para o vídeo de hoje. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser resenha de nacional contemporâneo. Porém, nesse vídeo vai ter um diferencial em relação aos outros vídeos de resenha. Porque, a pedido do autor, o vídeo conterá spoilers. A intenção dele é realmente trazer essa história que cabe muitas interpretações e fazer uma análise aqui com vocês para expor o que eu penso, a minha opinião sobre isso e para a gente gerar um debate. O livro em questão é Mente Fragmentada, do autor Héctor Meirelles. Já me adianto para falar sobre a escrita do livro. Ela é diferente, porque ela é bem objetiva, bem simples, e eu acredito que isso tenha sido intencional por parte do autor. A escrita dele, o modelo do livro, lembra muito um roteiro, porque realmente é bem tranquilo assim de ler, é bem simples mesmo, e a gente consegue imaginar perfeitamente as cenas correndo pela nossa cabeça, como se estivéssemos assistindo a uma série ou mesmo a um filme. Agora, mergulhando um pouco mais na história do livro, essa é uma trama que explora as diversas manifestações da nossa mente, abordando os sonhos, pesadelos e a noção, muitas vezes disfuncional, que temos sobre a realidade. O livro começa nos apresentando a protagonista Júlia, que tem uma vida aparentemente perfeita. Júlia é uma jovem que está no início da faixa dos 20 anos. Porém, apesar dela ser muito jovem, ela construiu um lindo casamento com Christopher. Eles moram na Inglaterra, em uma mansão. A família do Christopher é milionária. Eles são donos de uma empresa de publicidade bem renomada. E a Júlia, além de ter essa vida muito confortável e com muitas regalias, ela também cursa a Universidade dos Sonhos. Ela sempre sonhou em ser uma atriz e ela consegue cursar artes cênicas numa universidade também de grande porte e de nome muito forte. O livro começa justamente na cerimônia de casamento dos dois. Acontece que, ao decorrer da história, Júlia começa a sofrer uma série de pesadelos. E os pesadelos são muito reais. Esses pesadelos revelam os seus traumas mais profundos sendo materializados em um cenário completamente desolado. Um cenário onde, primeiramente, não há muita noção de tempo e espaço. Ele também é muito parecido com a vida que ela leva, no sentido de ela vive numa mansão na Inglaterra e nos pesadelos dela, ela continua nessa mansão, só que a mansão tá completamente destruída, tá completamente abandonada, quase sem móveis. Ela tá num aspecto completamente diferente, embora ela reconheça que seja a mesma mansão, que seja a casa dela. E nessa mansão e aos arredores habitam criaturas inimagináveis e horríveis. Na ocorrência do primeiro pesadelo, Júlia acorda completamente assustada. Christopher, então, olha para ela, acorda também no susto, porque ela praticamente está gritando e pergunta o que foi que aconteceu, mas daquela vez, como foi a primeira vez, ela só deixou passar e falou que teve um sonho ruim. Porém, ela não esperava que esses sonhos iam se tornar muito frequentes a ponto de atormentá-la todas as noites, durante todos os sonhos. E o detalhe é que esses sonhos, além de terem os cenários permanentes daquela região, eles também possuíam uma certa continuidade, ou seja, ela acordava naquele cenário completamente destruído, sem vida nenhuma, com pessoas também estranhas, algumas ela reconhecia, outras não, e a partir de um sonho, quando ela dorme na próxima noite, ela lembra do sonho anterior e ela vê que ela tá dando uma continuidade, como se aqueles pesadelos, eles tivessem uma história e ela tá dando uma cronologia a tudo que vem acontecendo. No início, ela fica muito hesitante em fazer algum tratamento, em falar
falar com um terapeuta sobre isso e o porquê que tantas coisas bizarras estão acontecendo enquanto ela dorme, por assim dizer. Até que Christopher, seu marido, insiste um pouco em falar com uma terapeuta, indica uma de sua confiança, amiga da família dele, e ela começa a frequentar e começa a escrever sobre esses sonhos e todos os seus sentimentos numa espécie de diário. Vale lembrar também que, apesar dela viver uma vida aparentemente, bem entre aspas, perfeita, ela também tinha os seus conflitos, que eram vários, variava de muitas e muitas coisas, mas ela tinha sim os seus conflitos, e obviamente esses conflitos, quando iam para os sonhos, tomavam proporções gigantescas. Acontece, gente, que chega uma parte da leitura que os pesadelos e a vida cotidiana dela começam a se misturar. Ela não consegue mais saber quando que ela tá dormindo, quanto que ela tá no cenário real, e ela começa a ter uns deslizes no sentido de uns apagões e retornar para aquele sonho terrível. E aí chega um ponto que até mesmo a gente se confunde, a gente não sabe se ela tá falando do pesadelo, a gente não sabe se ela tá falando dos eventos que estão acontecendo na vida cotidiana dela, então a gente realmente fica confusa, e essa confusão é proposital. Contextualizando vocês um pouquinho sobre o que acontece no sonho, Julia, ela tem algumas companhias, umas pessoas que ela não lembra quem são, mas que parecem que conhecem ela há muito tempo, e uma figura muito presente nesse sonho é o irmão dela. Então ela tinha um irmão há alguns anos mais velho, eu não lembro exatamente a diferença assim entre eles, mas ela tinha um irmão e ela era muito apegada a ele. E a relação deles era muito forte, tanto fora dos pesadelos quanto na vida cotidiana. Além disso, ela também via bastante a melhor amiga dela no pesadelo. E eles ajudavam ela com uma série de coisas. Nos pesadelos, ela está em um local realmente desconhecido e sem noção de espaço-tempo. Estou falando agora dos pesadelos. Ela e o irmão foram parar nessa região desolada quando atravessaram uma ponte. E depois ela vai descobrindo, por meio dos sonhos mesmo, que aquela região é um lugar conhecido como o esquecimento. Essa espécie de planeta, ou outro universo, vamos entender assim, era uma espécie de lugar que funcionava completamente diferente do que a gente é acostumado. Todos os lugares daquela região, todos os prédios, as casas, até as criaturas bizarras, na verdade eram projeções das mentes das pessoas que vinham parar naquele local. Existiam pessoas ali que estavam há milênios, existiam pessoas que estavam há mais de 20 anos, existiam pessoas que estavam aparentemente de forma recente, só que é muito curioso falar isso porque lá não existia uma noção de tempo igual a gente é acostumado. Então, mesmo que as pessoas estivessem lá há milênios, elas sempre achariam que estariam naquela região permanentemente. Agora vem o grande spoiler. Julia, vivendo aquela vida dupla, chega num ponto em que, vivendo aquele pesadelo e já se familiarizando até com as pessoas, que elas estão sempre fugindo para voltar para a Terra. Isso eu não tinha dito antes, mas eles sempre estavam fugindo das criaturas estranhas e bizarras para voltar à Terra. Julia descobre que, na verdade, os sonhos que ela estava tendo era, na verdade, o que ela achava que era a realidade. Entendo aqui comigo. A realidade dela era aquele sonho totalmente bizarro, e como uma forma dela se preservar, de manter um pouco mais a saúde dela, ela começou a manifestar sonhos de uma vida perfeita, que é aquela vida que eu falei no início do vídeo. E muita coisa faz sentido quando ela retoma a memória e começa a lembrar desde o dia que ela chegou, começa a recordar de todas as pessoas que estavam acompanhando ela, que estavam nessa missão de se salvarem daquelas regiões muito perigosas. E aí, gente, ela lembra até dos momentos em que ela compartilhava com as pessoas próximas os sonhos que ela tinha vivendo aquela vida linda com Christopher. E muita coisa começa a fazer sentido a partir daí, porque quando a gente começa a ler a vida dela com Christopher, tem umas coisas mesmo muito fantasiosas, tem uma coisa assim muito de fantasia, de conto de fada. Então, realmente, aquilo era uma forma que ela encontrou até mesmo de se proteger e de armazenar algumas coisas boas e algum sentimento de felicidade. E ela começou a confundir as duas realidades, achando que aquilo era vida real e o resto era sonho. Em suma, a realidade da Julia e dos seus amigos e seus familiares era
o local conhecido como esquecimento, que era formado conforme a mente de todos que passavam por ali. Só que, para ficar ainda mais bizarro, a gente acha que finalmente esse é o plot, a história é essa, só que não, porque ela começa a desenvolver conflitos também nos sonhos fantasiosos dela. E uma das pessoas que ela era próxima falou para ela que aquela região, o esquecimento, era tão poderosa que acabava interferindo e destruindo até mesmo os maiores sonhos das pessoas, as maiores realizações das pessoas, tudo de saudável que a mente produzia. E aí a gente volta naquele looping novamente, a gente não sabe mais qual que é a realidade, o que é sonho, o que é pesadelo, onde essa protagonista, onde Julia tá, a gente não sabe. Diversas coisas passaram pela minha cabeça. Uma coisa que eu achei que poderia ter acontecido nessa história é a teoria dos multiversos que muitos autores fazem questão de usar, que muitos autores gostam de explorar essa ideia. Então, eu imaginei assim que por um momento 2 universos paralelos se colidiram, né? Entraram na mesma sintonia e causou mesmo essa confusão de não saber o que de fato era a realidade ou não. Porém, eu afirmo que fez muito mais sentido a realidade ser aquele pesadelo mesmo, porque existiam muitas coisas naquela vida perfeita e não faziam nem muito sentido. Então, o que a gente também não entendia por que estava ali, qual que era a intenção, por que aquela personagem estava naquele local, e todos esses detalhes que aparentemente até poderiam ser confundidos com pontas soltas, todos eles foram explicados nos pesadelos. Então a gente descobre que na verdade não eram pontas soltas, fazia um sentido ela reverberar aquilo naquele outro plano. E considerando também os traumas de Julia e tudo que ela passou, os medos dela realmente faziam muito sentido para se projetarem ali. Então a primeira hipótese que eu levanto é essa questão dos universos paralelos. É outra hipótese, né, outra teoria minha, que a Julia realmente estava manifestando aquelas fantasias da vida perfeita. Enfim, independente do que seja realidade, o que seja fantasia, o que seja pesadelo, eu acredito que o autor quis mostrar o poder da nossa mente. O autor mostra que sim, a mente é um instrumento muito poderoso, só que simultaneamente também muito frágil. A mente pode ser moldada através de vários estímulos e experiências. E é exatamente essa maleabilidade que a torna suscetível a influências negativas, como traumas, estresse e condicionamentos prejudiciais. Então, Hector Meirelles levanta muito esse dilema, o que a gente entende por real, e faz realmente as pessoas ficarem confusas sobre o que é real e o que não é. Será que é a nossa mente que faz aquilo se tornar real? Será que tudo que vemos não é uma distorção da nossa mente ou é alguma coisa cognitiva da gente? É um livro que faz a gente refletir bastante nisso, sobre como nós usamos a nossa mente, sobre como nós somos influenciados por inúmeras questões e o quanto, de certa maneira, a gente precisa fortalecer aquilo que acreditamos, porque a mente, ela é muito poderosa, tanto para te deixar bem, tanto para te reerguer quanto para te destruir também. Se você tem interesse em ler essa história até para tirar as suas conclusões, eu vou deixar o link da aquisição dele aqui na descrição do vídeo. Ele, por enquanto, está disponível apenas no formato digital. Se você lê esse livro, vem aqui no vídeo e me diga aqui nos comentários qual foi a sua interpretação, o que você achou daquela história. Frisando novamente, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like porque me ajuda muito. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações se você quiser, e se tiver interesse, me acompanhe também pelas redes sociais. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham uma excelente semana, e até o próximo vídeo.